Hoje eu vou trazer para vocês um vídeo que foi uma sugestão de um inscrito que no caso é a história do Peugeot 406 e 407 dos filmes Táxi. Pois é, sempre que vocês sugerem um tema, eu vou pesquisar para ver se tem informações suficientes na internet ou não para fazer um vídeo. Nesse caso aqui, eu achei poucas informações, mas acredito que dá sim para fazer um vídeo e estamos aqui. Agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Bom, pra quem não sabe, a franquia Táxi é basicamente uma franquia de filmes de ação e comédia que tem como personagem principal um cara chamado Daniel Morales, que é o dono do táxi. Essa franquia acabou ficando muito famosa, inclusive foi um dos primeiros filmes de carros que eu assisti na minha vida. E eu tenho certeza que se vocês assistiram, é um filme nostálgico pra vocês também. Inclusive, antes de fazer esse vídeo, eu fui pesquisar na internet pra ver onde estava disponível pra assistir esses filmes e eu me surpreendi, porque no YouTube tem esses filmes completos. Eu lembro que um tempo atrás eu tava buscando assistir esse filme, tava procurando em sites não muito legais, e eu acabei não achando. E agora eu fiquei bem feliz porque eu vi que tem sim no YouTube. Então caso vocês queiram reassistir esse filme depois de assistir esse vídeo, tem os 4 filmes disponíveis no YouTube. O primeiro filme foi lançado em 1998 e ele já foi um sucesso de bilheteria. Esse filme foi criado e escrito por um cara chamado Luc Besson, não sei necessariamente se é essa pronúncia, mas ele é um cara bem famoso aí. Ele já fez esses filmes. A história é basicamente de um taxista que ama a velocidade e que tem um táxi que quando a pessoa fala que tá atrasada ou que precisa chegar mais rápido, o táxi basicamente se transforma. Ele acaba sendo um filme de ação e comédia como eu comentei anteriormente, só que o filme dá um grande destaque no carro, né, que no caso é o próprio táxi. Nos primeiros filmes ele é um 406 modificado e no Táxi 4 ele virou um Peugeot 407. Pessoalmente eu prefiro o 407, né? Eu acho ele mais bonito, tem um design mais moderno. Só que a maior parte dos fãs desse filme prefere o 406, que apareceu nos 3 primeiros filmes e que também é um carro bem bonito, vamos falar a verdade. Tudo bem que é um Peugeot, mas esse filme ajudou a melhorar um pouco a imagem da Peugeot. Afinal, é um filme francês e por lá os Peugeots são os carros do dia a dia. E aí esse filme, como eu falei, desde o início ele já foi sucesso de bilheteria e atualmente, somando todos os filmes, já deu mais de 302 milhões de dólares arrecadados. E com certeza ele acabou consolidando a Peugeot como um ícone da cultura pop francesa. Já falando especificamente do carro, o Peugeot 406 foi lançado em 1995 e ficou em produção até 2004. Ele é um carro que na época era considerado bem moderno e até hoje o visual dele é bem bonito, pelo menos pessoalmente eu acho. E ele é um grande representante da cultura francesa, né? Não à toa que ele foi escolhido para o filme. A questão é que no filme ele não era apenas um modelo simples, ele passou por diversas modificações também para poder fazer aquelas ações e deixar a gente entretido. Por exemplo, no filme o carro tem uma suspensão ajustável, ele tem motores turbo, só que isso é só no filme, e ele também tem ali um painel de controle que é onde ele utiliza para poder mudar a forma do carro, isso em todos os filmes, e até no Peugeot 407. Pelo que eu consegui achar na internet, no filme foram utilizados 6 carros. Eu já falei aqui pra vocês em alguns outros vídeos que eles acabam utilizando diversos carros para essas cenas, né? Afinal, tem cena que o carro tá voando, tem cena que o carro tá se transformando, tem cena interna, tem cena externa, tem cena de manobra. Então, eles acabam utilizando vários carros para poder se adaptar melhor a cada situação. Normalmente, os carros que estão melhores construídos, eles chamam de carro-herói. E os carros que estão ali só para poder fazer as acrobacias, eles chamam de stunt car ou, numa tradução, carros de acrobacia. Pelo que eu pesquisei na internet, foram utilizados 6 carros, né? No caso, um normal, para poder fazer as cenas em que mostra o carro de fora, nas cenas em que não tem tanta velocidade assim, e só para mostrar o carro mesmo. Um específico para transformação, que é quando o carro tá parado e ele começa a mexer ali nos controles e o carro vai fazendo as transformações de roda, de spoilers, enfim. Tinha outro carro também que tinha um volante adicional, no caso 2 volantes dentro de um carro, isso para a pessoa poder dirigir enquanto o ator finge que tá dirigindo, né? Porque ele precisa estar ali atuando e corre o risco de ele bater o carro se ele estiver realmente dirigindo, ainda mais com uma câmera na cara, então eles acabam utilizando um dublê para pilotar e ele finge ali que tá pilotando para poder fazer essas cenas, então eles utilizaram um carro desse jeito. Aí tinha outro carro também só para cenas internas, quando o carro estava parado para poder fazer as cenas tipo essa, e um outro para cenas de alta velocidade. Isso daqui que eu tô falando é tudo no primeiro filme, tá? Porque dos outros eu não achei essas informações detalhadas da maneira que eu estou falando aqui, mas para o primeiro filme, aparentemente, foram utilizados 6 modelos. Já no segundo filme ainda foi utilizado o Peugeot 406, só que dessa vez ele tinha mais modificações. E foi basicamente isso que foi acontecendo nos próximos filmes, né? No caso, cada filme que eles foram lançando tinha uma modificação a mais ou algo diferente que fazia o Peugeot 406 ser único.
Eu lembro até que, eu acho que no 3 tinha uma versão do carro que subia na neve, que voava, sei lá, tinha uns negócios desse tipo. Faz tempo que eu não assisto esse filme, mas com certeza eu vou reassistir. Esse filme não, esses filmes, né? Porque é uma sequência de 4. Lá ele. Dessa vez no segundo filme ele tinha um difusor dianteiro, ele tinha um aerofólio maior e também tinha entradas de ar no teto. Apesar disso, o motor ainda era o mesmo utilizado no primeiro filme, que no caso era um PSA de 2,9 litros que gerava 210 cavalos. Lembrando que não era turbo apenas no filme. No caso ele ia de 0 a 100 em 7,5 segundos. Então, na vida real, aquele carro não era rápido do jeito que aparecia no filme. Agora, uma curiosidade que aconteceu no segundo filme é que eles contrataram um piloto profissional para poder fazer algumas cenas. No caso, é um cara chamado Jean Ragnotti, e ele dirigiu em várias cenas, inclusive assinou um modelo. A grande questão é que o Peugeot 406 já era um carro da época que eles utilizavam bastante na cultura francesa, e depois desse filme ele acabou virando um ícone, né? Então, obviamente que o design, as manobras e as cenas do filme contribuíram para isso, e posteriormente eles acabaram fazendo até algumas réplicas desse carro, principalmente os fãs do filme. Eu, quando era mais novo, quando eu era criança, eu queria ter um carrinho desse filme. Então, infelizmente eu nunca achei. E se eu achasse, provavelmente eu também não ia comprar, porque eu não tinha dinheiro. Mas é um carro que eu sempre achei bem bonito e ainda acho. Agora, um carro que eu acho ainda mais bonito é o Peugeot 407 do Taxi 4. Inclusive, ele é um carro mais moderno, ele tinha mais funcionalidades, né? Inclusive, até a da roda ali, que trocava de roda, virava roda de lado. Nossa, esse filme é muito bom, velho. E dessa vez eles pegaram um carro mais aerodinâmico e também mais moderno. Isso deu uma sensação de continuidade para a franquia, né? E deu um ar mais novo. Não sei necessariamente qual foi a aceitação desse novo carro, mas acho que foi uma boa aceitação, né? Afinal, é um filme clássico. E a grande questão que fica aqui no final é o que aconteceu com esses carros, né? Afinal, é uma franquia bem conceituada. Nos carros do Velozes e Furiosos a gente vê que a gente tem quase todos os históricos, né? Só que o Velozes e Furiosos também tem 10 filmes. Esse daqui foi 4. Acho que tinha um 5, não sei se ia sair o 5 ou se já saiu. Vou colocar aí na tela. Mas a gente até se pergunta, né, o que aconteceu com esses carros. E pelo que eu pesquisei, a maioria deles foram sucateados. Eles acabaram não cuidando tanto assim do carro depois do filme. Afinal, eram Peugeot 406 normais, né? E poucos acabaram sobrevivendo depois disso. Inclusive, aconteceu, acho que parecido no Velozes e Furiosos, né? No primeiro Velozes e Furiosos. Eles não sabiam nem se a franquia ia dar certo ou não, se ia ter continuidade. E alguns dos carros eles não mantiveram, né? Nesse caso aqui, aparentemente foi a mesma coisa. Eles gravaram com os carros e depois, sei lá, os carros sumiram. Apesar disso, alguns poucos carros acabaram sim sobrevivendo. Inclusive, tem carro que foi para leilão recentemente. Só que ele foi um carro que foi utilizado como stunt car, né? Ou carro de acrobacia do Taxi 2. Ele estava estimado em cerca de 8 a 10 mil euros. Hoje em dia isso dá cerca de 60 mil reais, né? O que não é muito, se você considerar a história do carro e a legião de fãs que o filme tem. Acho que se eu tivesse dinheiro suficiente eu compraria assim um carro desse por 60 mil reais. A grande questão é que ele era um stunt car, como eu falei, ele é um carro de acrobacia. Infelizmente ele não é homologado para andar nas ruas, então é basicamente uma peça de colecionador mesmo. Isso aconteceu porque esses carros eles foram cedidos diretamente pela Peugeot e eles não tinham todas as autorizações para poder andar na rua, né? Eles tinham algumas defasagens em relação à estrutura do carro, só que eles serviram para fazer o filme, né? Afinal, você não precisava de um carro em perfeitas condições para fazer cenas específicas. Mas eu tenho certeza absoluta que todo fã desse filme sabe que 60 mil reais não é um valor tão grande assim para um carro que foi de fato utilizado nas filmagens, né? Isso é peça de museu praticamente. A grande questão é que esses carros do filme Táxi, tanto o 406 quanto o 407, foram carros que foram icônicos, né? Não só na França, mas também no mundo todo. Tanto que esse vídeo aqui, como eu falei, eu tô fazendo a pedido de um inscrito. É algo que realmente marcou não só a minha infância, como a infância de muita gente aqui. Não só a infância, né? Mas enfim, uma época ali da vida. E com certeza ele é e vai continuar sendo lembrado por muito tempo. Infelizmente, muitos carros, como eu falei, acabaram sendo destruídos após o filme, tanto por conta dessa parte ali da homologação, quanto por falta de cuidado mesmo com os veículos, mas eu tenho certeza que ficou na memória de muita gente, inclusive da minha e na de vocês também. E caso vocês queiram reassistir os filmes, como eu falei, tem aí na internet, então reassistam porque é realmente um filme muito bom e muito engraçado. Bom, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like e se inscrevam aqui no canal. Até o próximo vídeo, se quiser deixarem sugestões, deixem aqui embaixo. E é isso. Até o próximo vídeo. Falou!